Odontológico que acontece ali. Então é um projeto bem bacana. Eu e a pastora Letícia estivemos há duas ou 3 semanas atrás ali conhecendo este local, conhecendo o projeto, conhecendo ali tudo o que acontece neste projeto. E nós, como igreja, este mês, nós queremos abençoar o Recanto Betel. Então, você vai se organizar aí com o seu líder de célula. Nós vamos deixar um espaço aqui na igreja para que você possa trazer, quando você vier para as reuniões, que você possa trazer, que você possa colocar aqui. Talvez você fale, mas pastor, eu não tenho condição de trazer aqui, posso ofertar com dinheiro para poder reverter isso? Pode, converse com o seu líder de célula. Enfim, envolva pessoas. Se você tem amigos que você pode conversar, compartilhar isso, envolva os seus amigos, envolva a sua célula, envolva as pessoas que você conhece, para nós podermos arrecadar e podemos amar e servir a nossa cidade. Amém? Queridos, como é bom nós estarmos na presença de Deus. Quem já foi abençoado nessa noite com a presença de Deus neste lugar? Alguns aqui, né? Então tem alguns ainda que em nome de Jesus, até o final da reunião você vai ser abençoado. Abra o teu coração, porque eu creio que o Senhor quer ministrar o teu coração ainda nessa noite. Mas a presença de Deus é inexplicável. Nós não precisamos nem explicar o que acontece na presença de Deus. E é este lugar que Deus quer nos levar, é este lugar que Deus quer que nós estejamos todos os dias da nossa vida. Essa semana nós começamos 21 dias de jejum e de oração. O tema desse nosso jejum é o tempo de despertar. Fala para a pessoa que está do seu lado, é tempo de despertar. Você pode falar com mais convicção, é tempo de despertar. Sabe, queridos, eu creio que o Senhor quer se mover no nosso meio. Eu creio que o Senhor quer fazer grandes coisas. E eu quero te convidar a elevar as suas expectativas em Deus, a elevar as suas expectativas no Senhor, a se despertar para aquilo que Deus quer fazer, para viver neste novo tempo. Romanos capítulo 13, versículo 10 e versículo 11 diz que nós devemos entender, compreender o tempo em que nós vivemos, porque chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Sabe, queridos, eu creio que é tempo de nós nos despertarmos, é tempo de nós entendermos o momento que nós estamos vivendo. É tempo de nós entendermos a geração, os dias que nós estamos vivendo. Talvez você foi muito abalado com a Covid. A Covid veio e ela abalou a vida de todo mundo, mexeu com todo mundo. Mas, queridos, se você sobreviveu a este vírus que levou muitas pessoas da nossa nação, muitas pessoas morreram, muitas pessoas próximas de nós foram levadas por este vírus. Mas se você sobreviveu, é porque Deus tem um propósito na sua vida. É porque Deus tem um propósito para você, para esta geração. E é tempo de nós nos despertarmos. É tempo de nós nos despertarmos para aquilo que o Senhor quer fazer. É tempo de nós nos despertarmos para para que nós possamos viver, despertar o nosso coração, para vivermos os propósitos do Senhor para as nossas vidas. É tempo de nos despertarmos para vivermos os sonhos de Deus para as nossas vidas. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala, é tempo de despertar para viver o sonho de Deus sobre a sua vida. Há uma medida, queridos, eu creio nisso, há uma medida de graça, há uma medida de sabedoria, há uma medida de unção, de um derramar do Espírito Santo sobre esta geração, sobre a nossa geração. Mas para isso nós precisamos nos despertar, porque o Espírito Santo, Ele quer fazer, mas Ele não faz sozinho. Ele precisa de pessoas, Ele precisa de mim, Ele precisa de você nesta cidade, para que haja um derramar do Espírito Santo, para que haja uma porção. Eu creio que há uma medida de graça, de sabedoria, para este momento que nós estamos vivendo. Quando nós olhamos para o futuro, quando nós olhamos para um ano político, quando nós olhamos para a situação, tudo que está acontecendo, guerra na Ucrânia, com a Rússia contra a Ucrânia, e a questão política no Brasil, onde qualquer motivo, qualquer notícia se torna um alvo político, se torna alguma coisa para poder querer tirar o sossego da nossa nação. Quando nós olhamos tudo isso, queridos,
nós precisamos ter em mente, há uma medida de graça, de unção e de sabedoria sendo derramada sobre a igreja, sendo derramada sobre o corpo de Cristo, para atravessar, para vencer, porque a resposta que esta sociedade precisa está na igreja do Senhor Jesus Cristo, está em mim e está em você. Então é tempo de nós nos despertarmos, é tempo de nós nos despertarmos para aquilo que o Senhor quer fazer na nossa cidade, aquilo que o Senhor quer fazer no seu bairro, aonde você mora, aonde você trabalha. É tempo de nós despertarmos, porque o Senhor quer fazer algo através de você, através da sua vida. Essa semana nós começamos os 21 dias, né? Na quarta-feira foi o nosso primeiro dia de jejum e oração. Se você ainda não começou o jejum, eu quero te desafiar, participe ativamente conosco, tire um dia, tire uma refeição, né, todos os dias, tire uma refeição, ou café da manhã, ou você vai tirar o café da manhã, almoça um pouquinho mais tarde, ou você tira o almoço, enfim, pelo menos 12 horas de jejum, claro, você que pode fazer isso, 12 horas pelo menos de jejum, para você se consagrar ao Senhor, você buscar ao Senhor. Porque, queridos, eu creio que o Senhor quer liberar grandes coisas, o Senhor quer abrir portas no nosso meio. Mas quando falamos de jejum, nós já pensamos, ai que fome. Talvez você está aqui, você não jantou antes de vir para cá e você está com fome. Você não vê a hora do culto acabar, para você sair deste lugar que está um pouquinho quente e poder se alimentar ou se refrescar. Você poder tomar algo gelado, você poder se alimentar, comer aquele lanche, comer aquele pratão de arroz e feijão, enfim. Talvez você esteja agora pensando naquilo que você quer comer a hora que você sair daqui, que você chegar na sua casa. Talvez algumas mulheres talvez estejam pensando, será que eu vou ter que cozinhar a hora de chegar em casa? Não, acho que eu vou pedir para passar, comprar um lanche. O fato é que quando pensamos em comida, a comida mexe com a gente, não é verdade? Porque nós pensamos, a fome é algo que nos lembra a todo momento, né? Fome você fica, quando fala de jejum, então, você já fica pensando, mas eu vou jejuar, eu vou ter que passar fome. Mas será que... você fica pensando o que você vai comer a hora de você encerrar o jejum, né? Ou outros nem faz o jejum porque tem medo de passar fome, porque não quer ficar com fome, porque acha ruim ficar com fome, e aí não vou fazer jejum, não. Esse negócio de jejum não é comigo e tal, né? Porque a fome, ela mexe. Mas quando nós nos alimentamos ou bebemos algo, fazemos isso por duas coisas. A primeira coisa, por uma necessidade básica do nosso corpo fisiológico, nosso corpo natural. Nós nos alimentamos porque há uma necessidade do nosso corpo de receber os nutrientes, de receber as vitaminas, para que todo o nosso corpo funcione normalmente. Então há uma necessidade básica para você se alimentar ou beber. Mas também você se alimenta ou você bebe algo por prazer. É prazeroso você comer, é prazeroso você tomar algo que você goste. Por exemplo, quando você escolhe aquele doce que te dá água na boca, você não come aquele brigadeiro que te chama atenção, você não come aquele sorvete que te chama atenção, ou aquele pudim, porque é uma necessidade básica. Eu estou com fome, eu vou comer este brigadeiro. Não, você come porque você quer ter o prazer de se deliciar com aquele doce. Você quer ter o prazer de comer aquele doce. Talvez alguns falem, não, pastor, mas meu negócio não é doce. Meu negócio é aquela carne, aquela costela, aquela picanha, né? Aquela carninha de panela com batata, enfim. Você olha para aquele alimento e às vezes você quer unir o útil ao agradável, não é verdade? Você quer unir a sua necessidade de comer com o seu prazer de comer. Você acaba comendo por prazer, para saborear aquele alimento, né? Então alguns têm essa vontade, esse prazer com a carne, outros com a comida japonesa, né? Que virou moda, virou uma febre. Muitos gostam da comida japonesa. Outros lembram daquele bolo, quando você come aquele bolinho de fubá, aquele bolinho de cenoura, que remete a sua infância,
Quando você ia na casa da avó, ou a sua mãe fazia para você, né, aquele bolinho quentinho de fubá ou de cenoura, saiu na hora, e você lembra da sua infância por causa daquele bolo, e te dá água na boca, e você não come só por necessidade, mas você come pelo prazer que aquilo vai te dar. É verdade ou não é? Quem aqui, né, nunca comeu algo por prazer? Sim ou não? Né? Então essa é uma realidade para todos nós. E esses dias, não só o comer, mas também o beber, acontece isso. Esses dias tem feito muito calor, né? E aliás, você sabia que você sobrevive até 50 dias sem comer, mas depois de 3 dias sem beber, né, sem ingerir líquido, você já começa a ter problemas. Ou seja, de fome demora para você morrer, mas de sede você morre muito mais rápido. Né? De sede, o seu corpo se compromete muito mais rápido. Então, nesse calor, nós pensamos, né, na necessidade básica. E às vezes a gente pensa, o básico, aquela água gelada é o suficiente para você saciar a sua sede. Mas, na maioria das vezes, a gente não fica na parte básica. Nós vamos para o prazer. Porque ao invés de você beber aquela água, você vai para o suco de maracujá, você vai para o suco de laranja, você vai para o refrigerante. Né? E aí aquilo já não é mais básico, mas é algo por prazer. Né? Porque é diferente você ver, você está naquele calor de 33, 35, 38 graus que fez esses dias, e você passa e você vê aquela garrafinha de água suando de gelada, não te chama atenção? Mas aí você vê aquela latinha vermelha com os escritos, né, em branco, escrito Coca-Cola, e você vê ela suando ali, e você na hora, você quer tomar, você quer comprar aquela latinha, você quer comprar aquele refrigerante, e não só saciar a sua sede, mas você quer ter o prazer de beber aquele refrigerante. Você quer ter o prazer de degustar aquele refrigerante. Sabe, queridos, o fato é que seja por necessidade, ou seja por prazer, nós temos fome e temos sede. Independente se nós comemos por necessidade, independente se nós comemos pelo prazer, todos nós temos fome e sede. Ou alguém aqui não tem fome e não tem sede? Fica sem comer? Alguém aqui fica sem comer e sem beber? Não, todos nós necessitamos de nos alimentar. Todos nós necessitamos, né, nós temos fome e temos sede. E é sobre isso que eu quero compartilhar nessa noite. Sobre nós termos fome e sede de Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver várias referências de Deus se preocupando em alimentar as pessoas, em alimentar o ser humano. Ao longo da Bíblia nós vemos diversas histórias. Deus se preocupando, desde a criação, com o ser humano. E eu quero trazer alguns exemplos para vocês nessa noite. Quando nós temos, eu não coloquei o texto no esboço, mas quando nós vemos lá em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, e até o capítulo 3, nós vemos sobre a criação do mundo. Né? Fala lá que, se eu não me engano, no 3º ou 4º dia, Deus criou a terra, e da terra fez crescer a vegetação, para que houvesse árvores frutíferas. E depois Deus cria o homem, e coloca o homem para cultivar o jardim. E ele coloca o homem no jardim, e ele fala para o homem: olha, vocês podem consumir todos os frutos que tem nesse jardim, que seja o alimento de vocês. Então Deus já estava trazendo a provisão do que o homem ia comer, do que ia fazer. Depois, avançando mais um pouco, a gente vê o livro de Êxodo. O povo de Israel estava no Egito, e eles vão para o deserto em direção à terra prometida. E eles começam a caminhar, e eles têm fome. O que Deus faz? Está em Êxodo capítulo 17. Capítulo 16, perdão. Deus manda o maná, o pão que caía do céu, o alimento que caía do céu,
todos os dias, enquanto eles estavam no deserto, enquanto ainda não era possível plantar e colher, o maná caía dos céus. O maná caía sobre a terra. E as pessoas podiam se alimentar. Quando eles tiveram sede, no capítulo 17, Deus faz a água brotar da rocha. Deus fala para Moisés, Moisés, bate na rocha porque vai fluir água daquela rocha. Então Moisés obedece a Deus e aquela rocha começa a brotar água para matar a sede de todo o povo de Israel que estava ali no deserto, servir como uma fonte de água. Vemos também a história de Elias, em 1 Reis, capítulo 17, quando Elias orou e durante 3 anos não houve chuva. Começou a faltar, não tinha, nesse período sem chuva não tinha colheita. Começou a faltar alimento. As pessoas estavam começando a ter fome. E Elias, ele vai para a casa da viúva de Sarepta. E ali, enquanto o profeta do Senhor estava na casa daquela viúva, não faltou azeite e nem farinha. E tanto a mulher, a viúva, o seu filho e o profeta tiveram provisão durante todo o tempo da seca para se alimentarem. Então a gente vê mais uma vez Deus se preocupando com seus filhos. Deus se preocupando com aqueles que o temem, né? Trazendo uma provisão. Também encontramos em Deuteronômio, no livro da lei, né? Em Êxodo, Deuteronômio, nós vemos as leis, quando Deus estabeleceu a lei. Naquela época, quando se havia colheita, e os trabalhadores, né, os trabalhadores que eram enviados pelos seus donos, né, ali os seus patrões para fazer a colheita, se eles deixassem alguma bolsa com um alimento no caminho, no lugar, esquecessem para trás, ou caíssem nas laterais dos campos, eles tinham a ordem que eles não podiam voltar, porque estes frutos, essa colheita que ficava para trás, era para sustentar as viúvas e os órfãos. Existia essa lei para que as viúvas e os órfãos pudessem ter o que comer. Eles se alimentavam dessas sobras, vamos dizer assim, da colheita, aquilo que ficava para trás. Então, Deus se preocupava ali com os órfãos, com as viúvas. Todos estavam no radar de Deus. Todos que precisavam de um sustento, de uma provisão para se alimentar, estavam no radar de Deus. Depois nós vamos para o Novo Testamento, e aí nós encontramos Jesus falando com a multidão, e por 2 vezes Jesus multiplica o pão e o peixe. A primeira multiplicação acontece em Mateus, capítulo 14. É a famosa história dos 5 pães e 2 peixinhos, que você provavelmente conhece. E você acaba, quando se fala da multiplicação dos pães, do milagre de Jesus, o primeiro que você lembra é esse. Talvez para você seja até uma novidade saber que existiu uma segunda multiplicação de pães, agora com 7 pães e alguns peixinhos, que aconteceu logo em seguida, pouco tempo depois do que a primeira multiplicação. E aqui o que é interessante, que tanto na primeira multiplicação dos pães, como na segunda, nós vemos Jesus se preocupando em alimentar a multidão. Se preocupando com as necessidades básicas da multidão. Mateus capítulo 14, eu quero ler com você esses 2 textos, que mostra Jesus falando sobre isso. Mateus capítulo 14, verso 14 ao 16. Quando Jesus saiu do barco, ele viu a grande multidão e teve compaixão dela e curou os enfermos. Ao entardecer, os discípulos foram até ele e disseram: este lugar é isolado e já está ficando tarde. Jesus, mande as multidões embora para que eles possam ir aos povoados e comprar comida. Olha o que Jesus responde no versículo 16. Não há necessidade, disse Jesus. Providencie vocês mesmos os alimentos para esta multidão. Aqueles discípulos entraram em pane, porque a única coisa que eles tinham era 5 pães e 2 peixes.
Mas Jesus, ele não estava preocupado com o que tinha, mas Jesus estava preocupado quem estava lá. Jesus estava preocupado com a multidão. Ele queria alimentar a multidão. Ele falou, não, para que vamos mandar embora? Eles estão aqui, está tudo bem, vamos alimentar eles. Aí acontece a segunda multiplicação. Capítulo 15, versículo 32 de Mateus. Então Jesus chamou os seus discípulos e disse, eu tenho compaixão desta gente. Estão aqui comigo há 3 dias e não tem mais nada para comer. Se eu os mandar embora com fome, podem desmaiar pelo caminho. Olha a preocupação de Jesus com trazer a provisão, com trazer o alimento, com trazer o sustento. Jesus, né, se preocupava com as pessoas, continua se preocupando até hoje. Continua trazendo essa provisão. Não é à toa que em Mateus capítulo 6, versículo 31 e 32, Jesus fala, portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer ou o que vamos beber, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Então Jesus, ele sabe da necessidade que eu e você temos de nos alimentar. Deus, nós vemos aqui nesses exemplos bíblicos, a preocupação de Deus em alimentar o homem, até mesmo porque foi Deus que criou o homem com a necessidade de se alimentar, de comer ali as proteínas, as vitaminas, os nutrientes necessários para que o corpo humano funcione na sua plena, a sua plena funcionalidade. Então nós vemos Deus o tempo todo se preocupando e provendo. Porque, queridos, uma coisa que mexe com a nossa cabeça é quando a gente fica com fome. Como você fica quando você está com fome? Tem alguns que é da ala do irritadinho e vai para a ala do irritadaço, né? Que não pode mexer. Se falar nessa hora que está com fome, né, sai de baixo porque o negócio está tenso. Talvez você é daquele que, né, quando a gente está com fome, até as nossas atitudes mudam. Você já percebeu isso? Se você está trabalhando, se você está fazendo algo, e você começa a ficar com fome, a sua atitude ali no trabalho vai mudar, naquilo que você está fazendo vai mudar. E o problema é que você vai se preocupar mais com a sua fome do que com aquilo que você está fazendo. Porque se você está fazendo algo e você quer terminar, você vai querer terminar rápido para você poder ir comer. E aí, neste rápido, você acaba não fazendo com tanta excelência o seu serviço, porque aquela sua fome tirou a excelência de você, para você se preocupar em se alimentar. Ou talvez você fala, não, pastor, mas eu paro o serviço para tal. E aí você, às vezes, vai para o outro extremo. Que aí você também não faz bem feito, porque você para, porque você está mudando a sua atitude para poder se alimentar. O fato é que ficar com fome mexe conosco. Ficar com fome mexe com o nosso humor. Ficar com fome mexe com as nossas atitudes. Ficar com fome mexe até mesmo com as nossas decisões, com aquilo que nós vamos decidir, com aquilo que nós vamos escolher. Quem aqui nunca ficou com fome, que você chega num lugar para comer, você não sabe nem o que você vai pedir? Qualquer coisa está bom. Você se contenta com qualquer coisa. Qualquer coisa está bom, o que eu quero é matar a minha fome. Não é verdade? Então a fome, ela mexe com a gente. Agora, queridos, o problema que acontece conosco, o problema que acontece com o homem, quando eu digo, é o ser humano no geral, com a criação. O problema é que nós não valorizamos o sustento que Deus nos dá. Nós não valorizamos que Deus é um Deus provedor e sustentador. Nós não valorizamos aquilo que Deus nos dá. E a gente começa, no meio do caminho, começa a se contentar com pouco. Começa a se contentar com pouca coisa. E aí começa a perder tempo. Começa a perder tempo com outras coisas do que aquilo que era importante.
Da mesma coisa que acontece conosco quando nós estamos com uma fome natural, mexe com as nossas atitudes, mexe com o nosso humor, mexe com quem nós somos. Nós precisamos entender que se nós não tivermos essa mesma fome por Deus, isso também influencia nas nossas atitudes, nas nossas escolhas e em quem nós somos. O problema é que com o tempo, nós vamos perdendo essa fome por Deus. Nós vamos nos contentando com qualquer coisa, e a gente perde essa fome, a gente perde aquilo que nós queremos com Deus. Olha o que Isaías fala, capítulo 55, versículo 2. João, está na NVT, tá? Vai ficar mais fácil aí, vai ficar na mesma versão. Isaías capítulo 55, versículo 2. Ele diz assim: por que gastar o seu dinheiro com comida que não fortalece? Por que pagar por aquilo que não satisfaz? Ouça-me, e vocês comerão o que é bom, e se deliciarão com os alimentos mais saborosos. Pode deixar o texto, conseguir deixar ele inteiro, João, o capítulo 2. Olha o que este texto fala. Por que gastar o seu dinheiro com comida que não fortalece? Para nós entendermos um pouquinho mais, eu vou deixar o texto para que você leia e você vai refletindo enquanto eu vou falando. Para nós entendermos um pouquinho mais, o que Isaías estava querendo colocar aqui, seria mais ou menos assim: para que você vai comer um salgadinho, uma bolacha, na hora do almoço, aonde você deveria se alimentar com o arroz e o feijão? As mães que estão aqui sabem muito bem disso. Você sabe que se o seu filho comer um doce 10, 15 minutos antes do almoço, é muito provável que ele não vai almoçar aquilo que ele precisa almoçar. Por quê? Porque ele não vai ter fome. Porque aquele doce que ele comeu 10, 15 minutos antes do almoço, saciou temporariamente a sua fome, fazendo com que ele não queira almoçar o alimento que precisa ser ingerido. É verdade ou não é, mães que estão aqui? Se você tira a fome do seu filho. E queridos, tirando de criança e trazendo para nós adultos, também é a mesma coisa. Ao invés de nós muitas vezes nos alimentarmos com um alimento sólido, com um alimento que traz substância, a gente se contenta com um salgado, a gente se contenta com um salgadinho, a gente se contenta com um pacote de bolacha. Eu não estou dizendo que isso é errado, claro que não sou nenhum nutricionista para falar algo aqui, na verdade eu só quero trazer uma analogia, uma comparação em relação à nossa vida cristã, em relação a nós temos fome por Deus. Sabe, queridos, nós muitas vezes, com Deus, nós nos alimentamos de tantas coisas que trazem uma falsa saciedade para nós, que nós deixamos o alimento principal da presença de Deus de fora do nosso cardápio, de fora do nosso sistema de refeição. Consumimos todo tipo de alimento que existe, mas não nos alimentamos do que realmente deveríamos nos alimentar. Tem uma frase de A.W. Tozer que diz assim: nós somos a soma da fome que temos. Nós somos a soma da fome que temos. Aí a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite, pode tirar o texto, João. Do que você tem tido fome nesses dias? O que você tem desejado nesses dias? Do que você tem se alimentado? Porque às vezes, queridos, nós queremos ser cheios da presença de Deus, nós queremos ser cheios, queremos ver o milagre do Senhor acontecendo, queremos ser incendiados pelo Senhor. Vamos numa reunião de oração, a gente vem no culto, a gente quer ser incendiado.
Mas aí a gente quer encher a nossa vida, nós queremos nos alimentar durante a semana com um programa de televisão, com um seriado no streaming, nós queremos com notícias ali do feed ali do Instagram, com os reels do Instagram, e você gasta tanto tempo e tanta energia se alimentando de coisas que trazem uma falsa saciedade. Do que você tem se alimentado esses dias? O que tem te sustentado esses dias? Qual é o alimento que você tem absorvido? Espiritualmente falando, agora para a sua alma, para o seu espírito. Qual é o alimento que você tem absorvido nesses dias? Você tem absorvido pregações de internet? Você tem absorvido, músicas? Você tem absorvido seriados? Talvez você tenha absorvido tantos alimentos, mas você não tenha absorvido o principal, que é o que faz a diferença, que é o que nos sustenta, que é a palavra de Deus. Não sou contra essas coisas, entendam bem, queridos. Não quero trazer aqui uma apologia, de não comer, de não assistir nada, de não fazer isso ou de não fazer aquilo. Não é isso. O que eu quero trazer é que nós não podemos gastar tanto tempo com coisas que trazem uma falsa saciedade e deixar o verdadeiro alimento que nos sustenta, que nos fortalece, que nos alimenta verdadeiramente de lado. Deixar a palavra e a presença de Deus de lado. E o problema é que muitas vezes nós temos feito essas escolhas. Nós preferimos um Reels ali do Instagram, que é um videozinho curto de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, do que ir para a palavra neste mesmo tempo e ler um texto bíblico que vai mudar e transformar a nossa vida. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo nessa noite? Sabe, queridos, as coisas, elas não necessariamente não são ilícitas. São coisas lícitas que nós fazemos, que nos trazem prazer, e o problema não é esse. O problema não é fazer isso que é lícito. Não tem problema, não é esse o problema. O problema é quando nós deixamos, mesmo o que é lícito fazer, roubar o nosso verdadeiro tempo, nos distrair com o verdadeiro alimento que nós precisamos comer. Em outras palavras, antes do almoço, não coma nada e espera o almoço para você comer o alimento certo. Espera um momento para você comer o alimento certo. Quanto tempo nós passamos vendo vídeos nas redes sociais? Às vezes até maratonamos filmes ou seriados em um fim de semana, em uma noite. Assiste 4, 5, 10 episódios de um seriado em uma noite, em um fim de semana, mas não investe 15 minutos por dia para ler e orar, para buscar a presença do Senhor, para se alimentar e se fortalecer no Senhor. Sabe, queridos, como eu disse, eu não quero fazer nenhuma apologia e dizer aqui que você não tem que viver, dizer que você tem que viver dentro de uma bolha e que você não pode consumir essas coisas, não. O que eu quero, na verdade, é despertar, chamar a sua atenção com a seguinte pergunta: será que você não está comendo o docinho antes do almoço? Será que você não está comendo o docinho comendo um salgado, comendo uma bolacha, antes do alimento que precisa ser alimentado? Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo nessa noite? A falta de fome, queridos, é um alerta. Precisa ser um alerta para nós. A falta de fome pela presença de Deus é um alerta de que nós estamos longe da presença de Deus. Assim como no natural, provavelmente você já ouviu aquela frase, principalmente as mães, quando chega para o médico ou para alguém contar algo e fala: ele está tão ruinzinho, ele não comeu nada o dia inteiro. Ele não comeu nada o dia inteiro. Eu acho que ele está doente. Eu acho que ele não está bem. Por quê? Não comeu nada o dia inteiro.
E o que é isso? É um alerta de que algo errado está com aquela pessoa. É verdade ou não é? Quando a gente pensa, quando a gente vê assim, seja criança ou seja adulto, quando você fala, tem alguma coisa, não comeu o dia inteiro, ele não está bem, já é um sinal de alerta. Opa, peraí, será que está com febre? Para as crianças, a primeira coisa que você vai fazer é, deixa eu ver se não está com febre. Você pega o termômetro e vai conferir a febre. Aí você vai ver o que está acontecendo. Aí se não passa, você já leva no médico. E você já fica todo preocupado. Por quê? Porque você sabe que tem alguma coisa de errado na saúde do seu filho ou na sua saúde, porque você não está se alimentando. A mesma coisa tem que ser na presença de Deus, queridos. A nossa vida com Deus é dessa mesma maneira. Se passamos todos os dias e não sentimos fome de Deus, não sentimos fome de ir para a presença de Deus, não sentimos fome de nos alimentar da palavra de Deus, é porque algo errado está na nossa vida. É porque algo errado está na nossa vida. É porque tem algum sintoma na nossa vida espiritual que precisa ser ajustado, que precisa ser ali, medicado. Olha, quero ler Isaías agora, capítulo 55, a partir do versículo 1. Alguém tem sede? Venha e beba. Mesmo que não tenha dinheiro, venha, beba vinho ou leite, é tudo de graça. Por que gastar o seu dinheiro com comida que não fortalece? Por que pagar por aquilo que não satisfaz? Ouça-me, e vocês comerão o que é bom, e se deliciarão com os alimentos mais saborosos. Venham a mim, preste atenção, Deus dizendo, venham a mim com os ouvidos bem abertos, escutem e encontrarão vida. Deus está dizendo, olha, para que gastar tempo com uma bolacha, com um salgado, se o alimento que eu tenho para você é o alimento mais delicioso, mais saboroso que você vai encontrar, e este alimento é o que vai te produzir vida. 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 Deus está dizendo, olha, eu tenho a água, eu tenho o alimento que você precisa. Mas Ele está dizendo, venha até mim. Venha até mim. É engraçado que na Bíblia a gente vê, quando fala de evangelismo, que nós temos que ir. Para nós discípulos, nós temos que ir pregar o Evangelho. Mas quando se fala da nossa vida com Deus, Deus está dizendo, venha. Você quer se alimentar? Eu tenho o verdadeiro alimento que você precisa. Você quer o sustento? Eu tenho. Você quer a provisão? Eu tenho. Mas venha até a minha presença. É engraçado que quantas vezes a gente quer que Deus venha até nós. A gente quer que Deus traga. A gente quer que Deus resolva. Se a resposta que nós temos é que nós precisamos ir até Ele. Nós precisamos ir até a sua presença. Nós precisamos ir nos alimentar. Deus está dizendo, olha, venha, eu tenho o que vocês precisam. Ouça-me, e vocês comerão o que é bom. Se deliciarão com os alimentos mais saborosos. Naturalmente agora, qual é o alimento que mais te dá prazer, mais saboroso, que te enche, né? Dá água na boca de você falar sobre este alimento? Será que é um churrasco, aquela carne no churrasco? Para alguns aqui eu sei que é o estrogonofe, né? Para outros eu sei que é a comida japonesa, para outros é pizza. Enfim, cada um aqui tem. Mas nada se compara ao que Deus tem para você. Nenhuma pizza, nenhuma comida japonesa, nenhum churrasco, nenhum doce, nenhum qualquer que seja, é mais saboroso do que aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Mas Deus está dizendo, venha até a minha presença.
venha até mim. Queridos, qual é este alimento? Qual é este alimento que dá vida? Porque aqui Deus está falando, venham a mim com os ouvidos abertos, escutem e encontrarão vida. Qual é este alimento? O que é isso que Deus tem para nós? Ele responde em João capítulo 6, versículo 35. Jesus dizendo, vamos ler juntos? Eu sou o pão. Ok, você está com um pouco de fome, então se assenta aí certinho, você vai respirar fundo e nós vamos ler novamente esse texto, ok? Então vamos lá, Jesus respondeu, eu sou... Quem é o nosso alimento? Quem é que nos alimenta? Quem é que nós encontramos vida? Jesus, o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crer em mim nunca mais terá sede. Queridos, Jesus é o pão da vida. Jesus é a água que mata a nossa sede. Claro que aqui eu estou falando em um sentido espiritual, mas a única coisa que pode saciar o nosso coração é o alimento que vem de Deus, é o pão da vida, é a água viva, é o Senhor, é o único que pode saciar os desejos e os anseios do nosso coração, a fome da nossa alma. Voltando para o texto de Isaías, nós já vamos voltar para Jesus sobre este assunto para encerrar. Mas voltando para Isaías capítulo 55, nós lemos do versículo 1 ao versículo 3, que Isaías, Deus está dizendo, olha, venham, bebam, olha, se vocês vierem, ouçam, se vocês me ouvirem atentamente, vocês receberão vida. Mas o texto continua, versículo 6, e Deus está chamando a atenção, dizendo, versículo 6, dizendo, olha, busquem o Senhor, enquanto pode achá-lo. Busquem o Senhor, enquanto pode achá-lo. Busquem o Senhor, enquanto pode achá-lo. Invoquem-no agora, enquanto ele está perto. Que os perversos mudem de conduta e deixam de lado até mesmo a ideia de fazer o mal. Que se voltem para o Senhor, para que ele tenha misericórdia deles. Sim, voltem-se para o nosso Deus, pois ele os perdoará generosamente. Os meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor. Os meus caminhos vão muito além dos seus caminhos, pois assim como os céus são mais altos que a terra, os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Queridos, Isaías está vindo da parte de Deus trazendo um alerta. Ele está dizendo, olha, quem tem fome, quem tem sede, vem beber, mas busquem ao Senhor, se saciem, se alimentem, matem a sua sede, enquanto se pode achar. Porque haverá dias que nós não vamos encontrar o Senhor. Haverá dias que somente aqueles que o buscaram poderão se saciar eternamente. Mas quando Jesus voltar, se nós não tivermos aproveitado este tempo para o buscar, aí esquece que no inferno não tem água, no inferno não tem nada para comer, no inferno só tem choro e ranger de dentes. Queridos, eu quero ser um pouquinho forte nessa noite, porque é tempo de nós nos despertarmos. É tempo de nós nos despertarmos, de sairmos do lugar que nós estamos, para começar a pensar o que nós estamos fazendo com a nossa vida. O que nós vamos fazer com a nossa vida daqui para frente.
o que nós queremos da nossa vida daqui para frente. E aí eu vou ser direto e reto. Você quer ir para o inferno? Tudo bem. É a escolha que você tem. Está tudo certo. Quer passar a eternidade com choro e ranger de dentes? Está tudo ok. Beleza. É a sua escolha. Mas eu quero dizer para você nessa noite que tem algo melhor que a eternidade. Tem algo melhor que a presença de Deus. Tem algo melhor do que nós vivemos aqui nessa terra. Tem algo melhor que você pode desfrutar. Há um pão, há uma água que sacia e que mata a nossa sede, que mata a nossa fome. Há um pão que desceu do céu por mim e por você. Se entregou numa cruz por causa de nós. E mesmo que não acontecesse mais nada, mesmo que nós não tivéssemos mais nada naturalmente para comer daqui para frente, só o fato de Cristo ter vindo naquela cruz, morrido por mim e por você, já é o suficiente para eu e você fizermos o que estiver ao nosso alcance para nos mantermos na presença de Deus. Só que o problema é que a gente tem que se ligar. Nós precisamos nos despertar, porque o tempo está passando. O tempo está passando. Tem uma geração se perdendo, porque muitas vezes nós estamos acomodados nas nossas casas, nós estamos acomodados nos nossos prazeres, nos nossos sonhos que são egoístas, e nós não estamos pensando ou sonhando os sonhos de Deus para as nossas vidas, e o que Ele quer fazer através de nós. E o primeiro sinal de que nós não estamos vivendo aquilo que Deus tem para as nossas vidas, é quando nós não temos fome da presença de Deus. Quando nós não estamos sentindo fome. Porque se nós estamos ao ponto de não sentir fome, é porque estamos nos alimentando com tantas outras coisas, que estão nos saciando de uma maneira falsa, da verdadeira saciedade que Deus quer nos dar. Do verdadeiro alimento que Deus quer nos dar. E o Senhor traz um alerta. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Não é à toa que Jeremias 29, ele diz: naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Serei encontrado por vocês, diz o Senhor. E o texto que o Emerson leu aqui, no nosso tempo de adoração, Salmo 145, versículo 18. O Senhor está perto de todos os que o invocam. De todos os que o invocam com sinceridade. Queridos, Deus só está longe de você por escolha sua. Deus só fica longe de você por escolha sua, porque a palavra dele garante que o Senhor está perto de todo aquele que o invocam com sinceridade, que o Senhor que o Senhor é achado por todo aquele que o busca de todo o coração. Se você não está sentindo fome da presença de Deus, é porque você não tem o buscado de todo o coração, é porque você não tem invocado de todo o coração, é porque você tem se saciado, se contentado com migalhas, você tem se contentado com reels de rede social, você tem se contentado com prazeres que este mundo está te dando, você tem se contentado com tanta pouca coisa, que tem esquecido do verdadeiro alimento que te sustenta, que te levanta. A nossa busca por Deus é o ponto de partida, queridos, para a nossa vida espiritual. A nossa busca por Deus é o ponto de partida. Se nós desprezamos os alimentos, dos alimentos que nos trazem os nutrientes necessários para a nossa fé, nós estamos desprezando o próprio Deus. Aí não queira que, mas o milagre não acontece, mas Deus não responde, mas as coisas não vão, e tal. Do que você está se alimentando? O que você está buscando? Qual tem sido o seu alimento? E eu quero concluir lendo a passagem da mulher samaritana. João capítulo 4, versículo 13. Você conhece a história da mulher samaritana?
Depois você pode ler o capítulo 4 inteiro, você vai ouvir melhor, você vai ter uma compreensão melhor, se você, né, recordar a história. Mas Jesus respondeu para aquela, Jesus estava tendo uma conversa com aquela mulher. Era meio-dia, o sol de rachar. Jesus vai até o poço para pedir água, e estava aquela mulher. E Jesus pede água para aquela mulher, e aquela mulher começa a conversar com Jesus, fala, por que você está pedindo água? Eu sou samaritana, você é judeu. E tinha ali as rixas, tinha ali tudo que acontecia entre eles. Mas Jesus respondeu, quem bebe desta água logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. A mulher samaritana responde, por favor, Senhor, dê-me desta água, assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar água. Olha que interessante. Jesus pede água. A mulher fala, mas como você vai beber água se você não tem nenhuma vasilha para tirar? E Jesus fala, olha, se você, quem bebe desta água, Jesus estava dizendo, olha, quem bebe desta água logo terá sede, mas quem bebe da água que eu dou, Jesus dizendo, a água que eu dou nunca mais terá sede. Então Jesus conversando com aquela mulher, ele identificou o verdadeiro anseio do coração daquela mulher. Ele se conectou verdadeiramente com a necessidade daquela mulher. Ele se conecta com o verdadeiro anseio, porque aquela mulher, ela estava tentando preencher, ela estava tentando beber de uma água da vida amorosa, com homens que não supriam a sua verdadeira necessidade. Aquela mulher já estava no 6º relacionamento, e muito provável não era feliz com a vida que tinha, porque ela estava tentando alimentar a sua alma com algo natural, com um relacionamento natural. Muitos tentam alimentar a sua alma, procurando na bebida, nos vícios, nos relacionamentos amorosos, sendo ou não sendo cristão, porque tem muito cristão, tem muito crente, que quer suprir um verdadeiro anseio do coração, indo para o casamento, e aí quando casa, descobre que aquilo não preenche o que realmente precisa preencher, e aí começa a ter problemas no seu casamento, porque tentou preencher com algo que não era compatível. Porque, queridos, o anseio do nosso coração, a fome da nossa alma, só pode ser preenchida com um alimento que vem dos céus. Porque Deus nos criou assim. Ele é o nosso Criador. Deus nos criou com a necessidade dele se completar em nós. Nós só somos completos quando nós temos a vida dele em nós. E aquela mulher estava se contentando com tão pouco. Ela estava se saciando com um doce na hora do almoço. Ela não estava se alimentando com um alimento consistente, que havia os nutrientes. Ela estava aceitando o doce. Ela estava aceitando qualquer coisa. Já estava no seu 6º relacionamento. Qualquer um já estava bom. Sabe, queridos, o problema não é termos o prazer. O problema é que nós nos contentamos com o prazer do pecado, quando nós temos acesso a uma fonte maior de prazer. Nós nos contentamos com migalhas que o pecado fornece, quando nós temos uma fonte inesgotável da presença de Deus, que nos sustenta, nos alimenta com os alimentos mais saborosos que Ele tem para nós. Nós nos contentamos em encher o copo, toda vez que ele está quase vazio, do que ser uma fonte
aonde a água do copo nunca acaba e ela transborda sempre. Não seja um copo querendo encher toda vez que está esvaziando, mas seja alguém que transborde, que nunca falte. Porque olha, Jesus respondeu: quem bebe desta água logo terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Mas preste atenção, queridos. Deixa eu só achar aqui o texto que foi lido. Preste atenção no que Jesus está dizendo. Jesus disse: aquele que beber desta água logo terá sede outra vez. Mas aquele que beber da água que eu lhe dou nunca mais terá sede. Queridos, Jesus não está dizendo que você vai beber água uma vez da presença dele e nunca mais vai ter sede. Não. O que Jesus está nos garantindo não é que nós apenas nunca vamos ter mais sede. O que Jesus está nos garantindo é que a água nunca vai faltar. Porque o rio de Deus, ele começa lá do trono de Deus, e por onde ele passa, a vida, por onde ele passa, as coisas acontecem. Foi o texto de Ezequiel, capítulo 47, versículo 9, que foi lido na hora do louvor. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e peixes, ou seja, haverá vida, porque um peixe, um animal, só está no rio, porque se tem oxigênio, se tem vida naquela água. Então, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, que de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Ou seja, aonde existe uma fonte de água, a vida, porque essa fonte de água, ela jorra do trono de Deus. Água que sai do trono de Deus. O que nós vemos aqui em Jesus, com a mulher samaritana, é que o saciar de Deus não tem a ver em não ter mais fome ou sede, mas sim com a capacidade de gerar mais fome pela presença de Deus, de gerar mais fome por Deus, por quem Ele é. Quanto mais eu oro, os músicos podem vir, quanto mais eu oro, quanto mais eu busco, quanto mais eu me alimento da palavra, mais neste lugar eu quero estar. O problema é que nós trocamos o alimento. Ao invés de nos alimentarmos com a palavra de Deus, o problema é que ao invés de nos alimentarmos do Senhor, nós queremos nos contentar com as migalhas. Nós queremos nos contentar com um copo que pode ser cheio em uma reunião ou numa outra, quando está disponível para nós uma fonte onde nunca acaba a água. Quando está disponível para nós os alimentos mais saborosos daquilo que Deus tem para nós. João capítulo 7. Versículo 37, versículo 38, eu quero acabar com este texto para nós orarmos. Quem tem sede, venha a mim e beba, pois as Escrituras declaram: rios de água viva brotarão do interior de quem crê em mim. Quem tem sede, venha a mim e beba. O que Deus falou lá com Isaías: venham e bebam. Não gaste tempo, não gaste dinheiro com alimentos que não te sustentam. Venham e bebam. Jesus está dizendo: venham e bebam. Venha a mim e beba. Porque aquele que crer em mim, rios de águas vivas brotarão do interior. Brotarão do seu interior. Queridos, Deus deseja que você tenha fome e sede pela presença dEle. É tempo de despertar. É tempo de despertar. É tempo de deixar o nosso egoísmo de lado.
É tempo de deixar as nossas desculpas. Eu não consigo. Eu não tenho força. Eu estou desanimado. Ei, é desculpa. Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Se você tem Deus, você tem tudo. Você tem força, você tem alegria, você tem o alimento, você tem o sustento, você tem a provisão. Porque Ele é o grande eu sou. Chega de desculpas, chega de dormir. É tempo de compreender as estações, o tempo que estamos vivendo e nos despertarmos do sono que tem feito nós perdermos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. É tempo de nos despertarmos, de termos fome e sede da presença de Deus, de se alimentar com o verdadeiro alimento que sustenta as nossas almas, que sustenta a nossa vida. Se alimente no Senhor, tenha fome e sede da presença de Deus. E queridos, ter fome e sede não pode ser produzido por nós mesmos. Isso só é produzido indo na fonte, porque nós só voltamos a ter fome da presença de Deus quando nós nos alimentamos da fonte. Nós só voltamos a ter a sede que nos mantém, né, que nos mantém em Deus, quando nós bebemos da água viva, porque aí é uma sede que não tem fim, onde é necessário um rio dentro de nós, para nos saciar, para nos completar. Não se contente com um copo, que está quase vazio, e que você quer apenas encher em uma reunião, mas seja uma fonte a jorrar, seja uma fonte a transbordar, o rio de Deus. Se esse é o desejo do teu coração, se você deseja ter fome e sede do Senhor nessa noite, quero te convidar a ficar em pé, eu quero orar com você, nós vamos cantar esta canção. Se esse é o desejo do teu coração, de ter fome e sede da presença de Deus, se você entende que é para você hoje se despertar naquilo que Deus quer, daquilo que Deus está te chamando, se despertar naquilo que Deus está te incomodando, abra o seu coração para o Senhor e fala: Senhor, eu quero me despertar, eu quero ter fome. Levanta, abre as suas mãos e diz: Senhor, eu quero ter fome e sede da tua presença, porque eu quero me despertar para aquilo que o Senhor tem para a minha vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vez por vez tu és fiel, de geração em geração, declaramos que tu és Jesus, não há outro igual a ti. Dia após dia és leal, tua bondade. Cantando essa canção, vai abrindo o seu coração para o Senhor. Vai abrindo o seu coração, deixa o Senhor te encher. Deixa o Senhor encher a tua vida nessa noite. Jesus, tu és real aqui. A presença dele é real neste lugar. Se é o seu desejo de beber desta fonte nessa noite, fale isso pro Senhor nessa noite. Fale isso pro Senhor nessa noite. Fala: Senhor, eu desejo, Senhor. Vem, faz de nós tua morada, a fome e sede neste lugar pra te encontrar. Nos envolva e transforme. Vem, faz de nós tua morada. Senhor Jesus, nós te desejamos nessa noite. Pai, eu oro para que nessa noite nós tenhamos fome e sede da tua presença. Eu oro nessa noite, Pai, por cada um aqui
que está, Senhor, abrindo suas mãos, se colocando o coração diante de Ti. Pai, para que o Senhor desperte agora a fome e sede da Tua presença. Fome e sede da Tua presença. Pai, que rios de águas vivas, Senhor, possam brotar do interior de cada um, Senhor, que está indo à fonte nesta noite. Saciar a sua sede em Ti, Senhor, nesta noite. Pai, eu oro para que o Senhor desperte nessa noite, Senhor, para que tenhamos fome e sede da Tua presença. Nós não queremos ser, Pai, espiritualmente desnutrido. Nós não queremos ser, Pai, desnutrido espiritualmente. Nós não queremos, Senhor, estar longe de Ti. Mas, Senhor, produza fome e sede no nosso coração pela Tua presença. Produza fome e sede, Senhor, no nosso coração nesta noite, Pai, para Te desejar cada vez mais, para sair deste lugar de sono, para sair deste lugar, Senhor, de desculpas, vai se despertar para aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas, através de nós, Senhor. Gera fome e sede, Senhor, no coração de cada um aqui nesta noite, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.